Aí, aluno da mediação, a nossa aula de hoje, ela vai tratar sobre um assunto interessante que poucos de vocês conhecem, eu tenho certeza disso. É o período da cassiterita do estado de Rondônia. Cassiterita. A cassiterita, ela é o principal metal tirado da natureza, do extrativismo que é feito, que é o estânio. Ela é popularmente conhecida como estânio, que ela serve de base para várias indústrias, indústria de laticínio, aquele revestimento da lata para que não haja contaminação, para a indústria médica, para solda, para computação. Várias indústrias utilizam essa base da cassiterita. E Rondônia chegou a ser a primeira extratora de cassiterita, o primeiro estado em extração de cassiterita do Brasil. Vamos lá na nossa aula de hoje, que vocês vão entender melhor aí. Aula de número 22. Nós estamos tratando sobre esse assunto, sobre a cassiterita. A cassiterita, nós vamos estar diretamente ligado ao garimpo Bom Futuro, a garimpagem manual, a descoberta da cassiterita, como se dá esse processo histórico. E a habilidade da aula de hoje está aí, relacionar o uso da tecnologia com impactos socioambientais em diferentes contextos históricos e geográficos. Impactos ambientais, tecnologia. Tudo isso aqui está com habilidade, está diretamente ligado à aula que nós vamos estudar hoje. Porque nós iremos observar na década de 50, com a descoberta da cassiterita, minério de estânio, que é o minério de estânio, é chamado de cassiterita, em 1952, pelo engenheiro Frederico Hopken, que enviou a amostra ao Rio de Janeiro, confirma o teor. Frederico Hopken, já fique ligado aí nesse nome aí. Ele vai pegar a cassiterita ela é descoberta na década de 50, em 1950 ali, nós vamos ver aí quem foi que descobre a cassiterita aqui nessa região, e ele vai levar a amostra daqui. Uma coisa interessante, vocês estão vendo aqui que aqui está alagado e aqui estão os garimpeiros da cassiterita. Vem aqui comigo, aluno, vem aqui comigo. É importante nós observarmos que essa pedra, que ela se apresenta na natureza em várias cores. Nós vamos até ver de onde ela vem essa derivação da cassiterita. Essa pedra aqui, ela está diretamente relacionada, aqui na extração, com a extração de aluvião. Vocês sabem o que é aluvião? Tem ideia? Eu quero que vocês depois dêem uma pesquisada sobre aluvião. O rio, quando ele enche, ele coloca em suas margens matérias orgânicas, matérias químicas, minerais. E esses minerais, eles são chamados minerais de aluvião. Aqui no Rio Madeira, nós tínhamos a extração do ouro de aluvião. Vocês já ouviram falar nisso, a extração do ouro de aluvião? Esse ouro na beira do rio, nos barrancos que o rio se formou ao longo do tempo. A cassiterita também ela era uma extração de aluvião aqui na região. Depois, vai ser descoberto a cassiterita nas rochas, nas pedreiras lá que vão ser quebradas e em regiões que foram alagadas milhares de anos atrás. Aí tem todo um estudo que o professor de química e de biologia pode trabalhar isso com vocês. Mas a cassiterita aqui, ela está relacionada a esse ouro de aluvião, a esse metal tão precioso, tão necessário para a indústria. O Brasil não é o primeiro em extração da cassiterita. Nós aparecemos ali mais ou menos em quinto lugar. Em quinto lugar. Na extração de cassiterita no mundo. A Ásia é a maior extração de cassiterita ela se dá na Ásia, principalmente na China. A China, a indústria dela ela precisa muito de cassiterita e lá eles têm essa extração da cassiterita. O Brasil vai aparecer aí em quinto. Nós temos aqui na América do Sul, nós temos vários países que extraem cassiterita, tão necessário para a indústria. Voltando aí na tela com vocês. Então,
aqui nós estamos vendo aí essa extração de aluvião. Essa matéria aqui é uma matéria de uma revista antiga. Ela fala o seguinte: a terra sofre com a riqueza do bom futuro. Era uma matéria que ela já tratava sobre o garimpo do bom futuro e falando como a terra estava sofrendo. Olha essa foto aí, que caracteriza essa garimpagem manual, as marretas, quebrando a rocha. Depois tem todo um processo que eles passam de peneiração, de separação de metais. Eu e o professor Lorismar, nós estivemos lá no Garimpo Bom Futuro e nós nos deparamos como era feito esse processo. A cassiterita teve grande aceitação no mercado internacional. Começava a imprimir o desenvolvimento de alguns setores, dando uma nova dimensão econômica ao território federal. Então, lembrando que aqui na década de 50, aqui ainda era o território federal do Guaporé. Nós ainda estávamos aqui como território, nós vimos essa criação do território em 43 e na década de 50 nós estávamos ainda como território federal do Guaporé e depois passa a ser território federal de Rondônia. Já na década de 70, a região passou a receber um grande contingente populacional em consequência da exploração desse minério, da cassiterita, esse minério aí. Então, nós estamos percebendo esse minério aqui, essa pedra que é colocada aqui para vocês, ela atrai pessoas de tudo quanto é parte do país, quiçá do mundo. Várias pessoas de nacionalidades vizinhas vieram também aqui para a exploração da cassiterita. O garimpo da cassiterita, ele se torna aí um garimpo muito vivo, o comércio da região vai se movimentar, Ariquemes começa tem um grande movimento em Ariquemes devido ao garimpo da cassiterita, até a década de 70, nós estamos aí na década de 50, 70. Depois esse garimpo manual ele vai ser proibido, que nós vamos ver já daqui para frente. Qual é a necessidade de se extrair cassiterita? Aqui eu trago alguns instrumentos, aqui ó, uma lata de refrigerante. Hoje a lata de refrigerante ela é feita, a base dela de alumínio, mas antigamente ela era feita de ferro, ela precisava ter revestimento de cassiterita. As latas de conserva, lata de sardinha, os enlatados em si, é necessária a cassiterita, porque a cassiterita aqui fora é o ferro, tanto é que aqui enferruja, e aqui por dentro há um revestimento, todo por dentro dela, há um revestimento aqui com estânio, para que não haja contaminação. Um minério estéreo aí e não haja contaminação do alimento. É por isso que o supermercado aconselha, a saúde em si aconselha que quando uma lata dessa estiver amassada, você não deve consumir o produto. Por quê? Porque uma lata amassada dessa pode ter rompido dentro dela a proteção que é feita com cassiterita. Tá? Então a gente nem imagina que é utilizado numa lata dessa, quando a gente está abrindo a sardinha lá, né? A gente nem imagina que lá dentro tem uma proteção de cassiterita, para que não haja contaminação. O Brasil tinha, então, essa necessidade do minério para atender a indústria de Rondônia, surgia como principal fonte produtora. O estânio proveniente da cassiterita, mineral abundante no Brasil, está associado à produção das chapas de aço, as ligas metálicas, muito utilizada na fabricação de latas de alimentos e bebidas. Então, nós temos aí essa cassiterita sendo utilizada. E aí nós estamos no garimpo, na garimpagem manual. Mesmo sendo explorada de forma rudimentar, naquele momento, 50% da produção nacional do país vinha de Rondônia, mesmo sendo garimpo manual naquele primeiro momento. Mas 50% era de Rondônia. Rondônia, então, chegou a ser a maior extração de cassiterita. Garimpo Bom Futuro, muito conhecido mundialmente, que se situa ali em Ariquemes, o Garimpo Bom Futuro. Fica próximo da cidade, aonde tem a festa do Jerico.
lá onde tem a festa do Jerico, a cidade onde tem lá a festa do Jerico. Próximo de Ariquemes. Então, nós temos aqui, ó, na década de 50, a descoberta dos principais aluviões. Década de 50. Em 1955, o senhor Joaquim Rocha, ele vai descobrir casterita lá no Rio Machadinho. Lá no Rio Machadinho é descoberto casterita. De 1958 até 1970, a economia estava voltada para a produção da casterita manual. Era de forma rudimentar. A mineração localizava-se nos rios Machado, Machadinho, Jamari e Candeias. Então, por isso que fica ali em Ariquemes, Alto Paraíso, que fica próximo ao Garimpo Bom Futuro. Você, para ir para o Garimpo Bom Futuro, você pega ali, sai de Ariquemes, vai para Alto Paraíso, vai para o Alto Paraíso. E aluno, vem aqui comigo. Imagine vocês, aquela quantidade de pessoas ali explorando a casterita e tudo, naquele garimpo. Vocês querem saber como é lá o garimpo Bom Futuro? Eu e o professor Lorismar, nós estivemos lá no Garimpo Bom Futuro. E trouxemos imagens exclusivas para vocês. Só nós fomos autorizados a entrar no Garimpo Bom Futuro para fazer uma filmagem. Filmamos de drone, tudo lá pela região. Nenhuma equipe, você pode procurar aí na internet, você não acha filmagem lá dentro do Garimpo Bom Futuro. Mas nós, vocês da mediação tecnológica, irão ver agora a visita que nós fizemos ao Garimpo Bom Futuro. Veja esse garimpeiro aí, esse professor Lorismar de garimpeiro aí, falando com vocês. Vocês têm o vídeo aí. Em pleno ano de 1943, a economia do território federal do Guaporé girava em torno da extração da borracha. Boa parte dos seus habitantes do antigo território viviam direta ou indiretamente da folha de pagamento da estrada de ferro Madeira Mamoré. A cassiterita, ela foi descoberta no ano de 1955, nas terras do senhor Joaquim Rocha, um seringalista do Rio Machado. Em 1955, o engenheiro Frederico Hoppen enviou a amostra para o Rio de Janeiro, onde comprovou o seu teor e com grande aceitação no mercado internacional. Em 1956, o seringalista Joaquim Rocha iniciou a exploração em suas terras, seguido aí por outro seringalista, o senhor Moacir Mota. Os dois foram até 1959 os únicos a explorarem a cassiterita em Rondônia. A cassiterita é a matéria-prima para a produção do estânio. É relativamente rara na natureza e sendo usado crescentemente na indústria. Mesmo sendo explorada de forma rudimentar, a cassiterita respondia por mais de 50% da produção do país. O grande centro produtor de Rondônia foi o Garimpo do Bom Futuro, situado na região de Ariquemes. E aí, aluno? Isso são imagens exclusivas que vocês tiveram do Garimpo Bom Futuro. Você não encontra essas imagens, nem fotografia difícil, até você encontrar fotografia na internet do Garimpo Bom Futuro. Porque lá é um ambiente fechado, você não faz fotografia lá dentro. E aí você vira essa questão histórica aí do seu Joaquim Rocha explorando casterita, outros seringalistas começaram a explorar casterita. A economia do estado de Rondônia, ela muda. Lembrei que o professor Lorismar falou aí que até a década de 50 a economia era voltada para a borracha ou para a estrada de ferro Madeira Mamoré? Pois é porque a gente fala do primeiro e segundo ciclo da borracha como algo que acaba. Mas a borracha é explorada até hoje no estado de Rondônia. Então, um ciclo econômico que não acabou. Diminuiu a exportação, não tem mais aquela exportação internacional como tinha, mas continuamos produzindo a borracha. Continuamos produzindo aqui outros produtos. O ouro, teve o ciclo do ouro, a gente fala,
só que continua produzindo ouro. Ciclo da casterita. Nós continuamos produzindo a casterita, então o ciclo é uma coisa que vai acabar. E essa exploração, ela não acabou, ela continua. Como é que se dá essa característica dos primeiros períodos dessa exploração de casterita? Primeiramente, olhem na tela de vocês, nós vamos ver uma grande migração para cá. Forte contingente de imigrantes aqui, ó. Ocupava 50% da produção nacional. Trabalho braçal e baixa remuneração. Fortaleceu o comércio. 1962, a extração chega a 50% dessa produção nacional. Então, a casterita aqui, ó, como nós estamos vendo essa produção manual da casterita, a descoberta desse minério vai atrair milhares de imigrantes oriundos dos principais Nordeste, que contribuíram com a mão de obra numerosa para o trabalho da exploração. Gente, era quase 30 mil pessoas do garimpo Bom Futuro trabalhando. Olha essa exploração quase escrava aí de quebrar pedra e a remuneração tão pouca da casterita. O trabalho que os mineradores tinham de retirar a casterita do solo era totalmente manual e de forma bem rudimentar. Era bem rudimentar aqui. Aqui, um jornal aqui, falando, uma capa de uma revista aqui, foi capa de revista, e a matéria falando dessa nova riqueza do Brasil que se chamava casterita. Encontra-se no meio da selva amazônica, e fora dali só em lugares onde, em geral, costuma haver guerra, como a Indochina, a África, a Malásia. Vendida a 16 cruzeiros o quilo, a pedrinha preta de casterita, até o começo deste ano, era extraída pelos garimpeiros. Agora, abriram as clareiras para a selva, as máquinas cujo valor chega a $500 mil, retiram do solo as pedrinhas que bateriam para sustentar toda a produção mundial de estanho nos próximos 100 anos. Então, daqui é uma matéria da década de 50 que fala dessa exploração da casterita. Traz essa exploração da casterita. Aqui os garimpeiros aí, ó, com a camisa Bom Futuro, estão trabalhando lá mas estão com a camisa que já representa, não o garimpo manual, mas as máquinas trabalhando. Os mineradores faiscavam em grupos ou isoladamente e acabaram sendo explorados por grupos que formavam uma verdadeira máfia da garimpagem. Eles eram trabalhadores explorados, não ganhavam quase nada. Mas olha, vem aqui comigo, aluno. Ali, nesse trabalho manual, aqui os mineradores submetidos a essas duras condições, a esse trabalho quase análogo à escravidão, porque tinham uma remuneração baixa, muitos chegavam ao garimpo muito endividados. As pessoas que organizavam essa vinda dos garimpeiros, para aqueles que já chegavam endividados com casa, com alimentação, a produção deles era vendida no próprio garimpo, o preço baixo. Tinha alguns garimpeiros que ficavam controlando só para fazer a compra dessa casterita para revender depois fora. Então, existiam atravessadores que ganhavam mais e quase não trabalhavam no garimpo. Então, os garimpeiros foram substituídos por máquina. Olha aqui as máquinas, tratores que eram utilizados depois na garimpagem dessa casterita. As caçambas. Olha as PCs aí, quem conhece máquina aí, olha a PC aí, derrubando o morro, extraindo, olha aquela lá em cima ali, ó, extraindo já do morro, enchendo as caçambas e vai passar por um processo de trituração essas pedras. Essas pedras são dinamitadas, depois são trituradas, depois é extraído, separado os metais que nela existem. Porque a base dela ali é pedra de granito. Aquela que faz a brita, aquela que faz os balcões que estão ali. E aí
esse mundo aqui, ó, da garimpagem aí, a garimpagem aí parecendo, fervilhando aí. Se liga, na tela, para vocês, olhem aí na tela. Voltando aí na tela. Então, nós temos aqui, ó, em 1969 foi criado o Departamento Nacional de Produção Mineral, a DNPM, que era a Exploração Nacional da Casterita, voltado principalmente para a casterita, isso aqui. Nós temos a criação da província estanífera de Rondônia, Acre, Amazonas e Mato Grosso, pegando essa região. Nós vamos ver que já o Amazonas ele entra como grande produtor de casterita. Em 68, a BR-029, que hoje é BR-364, ela vai ser consolidada. E a BR, ela é aberta, um dos objetivos seria escoar esse produto, escoar essa casterita de dentro do garimpo. Seria pela BR-029. Era um dos objetivos, uma das causas que fez com que essa BR tivesse agilidade. Era essa rica região em minério, porque se você pegar o longo da BR-364, você tem acesso a casterita, você tem acesso a garimpo de ouro, você tem acesso a garimpo de diamante e outras fontes minerais riquíssimas aí dentro dessa região, que a BR dá acesso a toda essa riqueza. A portaria 195 de 1970, ela vem proibir a garimpagem manual. Então, agora está sendo proibida a garimpagem manual. É desativado, então, o garimpo lá de Bom Futuro em 31 de março de 1971. Os garimpeiros, gente, foram colocados em aviões da FAB. E o sonho dessa pedra preta, que aqui na região ela aparece mais nessa cor preta. E o sonho dessa pedra preta vai-se embora. Acaba para esses garimpeiros, que voltam para a sua terra. O segundo período do ciclo da casterita, a portaria 195, causou sérios problemas, pois o comércio há uma falência, porque desemprego em massa, garimpeiros que ficaram aqui desempregados, há uma crise social muito grande, deixada aqui uma crise social muito grande. Muitos desses garimpeiros, na década de 80, vão migrar para o comércio do ouro, mas na década de 70 aí foi uma crise muito grande desses garimpeiros. Final da década de 70, Rondônia passou a ser o maior produtor de casterita, com 67,43% da exportação. 67%. Aqui, no final da década de 70, já não é mais a garimpagem manual, já é a garimpagem ali feita por máquinas. Então, mais ágil a garimpagem. Grupos econômicos transnacionais estiveram aqui. Brumadinho, quem não conhece Brumadinho aí? Ó? Brumadinho é muito conhecido hoje pelo acidente que teve lá em Brumadinho. Brascan, Paranapanema, Best, são grupos transnacionais que estavam envolvidos na exploração da casterita. 1983. Aqui em 83 nós já éramos Estado. Já éramos o Estado de Rondônia. Rondônia vai perder a colocação de maior produtor para Presidente Figueiredo, lá no Amazonas. Lá no Amazonas, nós temos o garimpo do Pitinga. Garimpo do Pitinga, que extrai muita casterita. Hoje é o maior produtor nacional. O Brasil está em 5º lugar da produção mundial e o Pitinga é o maior produtor nacional do Brasil de casterita. Em 1987, o garimpo Bom Futuro volta a ser o maior produtor. Hoje, o maior produtor, então, é o Amazonas, lá no Pitinga. Em 1990, foi criado a Embesa, Empresa Brasileira de Estânio. É aqui na Embesa que nós vamos ver qual é o preço, a cotação da casterita e tudo. A casterita é a matéria-prima para a produção de estânio. Relativamente era rara na natureza, muito utilizada na indústria.
A indústria nacional e a indústria mundial, ela se volta para cá, para o Brasil, para essa exploração que está tendo aqui. Até hoje você chega lá, você está... Esses aqui são fotos recentes. Você chega lá nos garimpos e tudo, aqui em Bom Futuro. Vocês viram aquela filmagem que o professor Lorismar mostrou para vocês ainda agora? Vocês viram o caçamba passando para cima e para baixo. Ali onde a gente estava filmando era onde eles depositavam as pedras. Essas pedras eram trituradas, depois seriam trituradas para depois ser retirada a casterita delas. Só para vocês terem uma ideia. É um processo, não é fácil. Nós vimos os garimpeiros manual, que estavam com garimpagem manual, e as esteiras que eles colocam, a esteira que fica com água, e ela fica todo o tempo tremendo, e separando o que é areia, o que é ferro e o que é casterita. É pelo peso lá que eles vão separando. Muito interessante lá, que nós também paramos lá onde eles estavam, que tem tipo uma cidadezinha ao lado do garimpo, uma vilazinha deles, desses garimpeiros, e eles ficam lá explorando essa casterita. Muito, muito interessante. De onde é derivada a casterita? Vamos entender um pouquinho o que é casterita. Vamos fazer uma aula interdisciplinar e vamos para a química. Na tela para vocês aí. A casterita é derivada do granito. Inclui columbita, columbita tantálita, itriocolumbita, ilmenorutilo, ilmetina, óxido de ferro, magnetina, zircão, rafinífero e wolframita. Olha aí, os derivados da casterita aí, para tirar ela. O que pode ser feito com a casterita? O estânio é um metal fornecido principalmente da casterita. Ele é útil na fabricação de latas de conservas, na obtenção do bronze. Lembra do bronze ali, do sino, para ele ter consistência? Pois é, a casterita é misturada daí. É também em refrigeradores, condicionadores de ar, radiadores, soldas. Tudo isso aí vem sendo utilizado através da casterita. A casterita é um óxido natural, principal minério do estânio, de cor cinza, ela pode ser preta, vermelha, marrom, branca e até amarela. Então, a casterita ela pode se apresentar em várias cores aí. Ela não tem só preta, tá? Ocorre na forma de cristais tetragonais. O nome provém do grego cassítero, que é o estânio, pelo latim cassítero, é o francês casterite, aí a derivação do nome. E o valor da casterita? Pessoal, isso daqui é de 2011, tá? 2011. 2011, o quilo da casterita era vendido no valor de R$18 e seria revendido no mercado negro de São Paulo a preço até R$23. Hoje, a casterita ela é vendida a 25 dólares. A casterita é vendida. Ou seja, ela está hoje a uma média de R$136 o quilo da casterita. Só para vocês terem uma ideia, para a gente fazer um comparativo aqui, o quilo do cobre hoje é vendido aí nessas sucatas, ali onde compra sucata, o quilo do cobre ele está sendo comprado lá a R$43, o quilo do cobre. Aquele fio velho que é queimado e tudo tirado do cobre, as sucatas compram a R$43. A casterita ela está a R$136. Esse minério hoje, os minérios estão muito valorizados.
O mercado negro, que de acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, elevado valor da casterita no mercado pode ser um dos fatores que atrai as organizações criminosas. O diretor André Reis informou que cada tonelada do minério vale, em média, 25 mil dólares. 25 mil dólares. Aqui, a tonelada, então, ela vai valer um equivalente, aqui está desatualizado, ela vai valer o equivalente a 136 mil reais a tonelada da casterita. Cada tonelada da casterita. 136 mil reais aqui. De acordo com a agência MF Rural, o preço da casterita em Ariquemes estava, em 2019, R$ 34 o quilo. Hoje, ela é em torno de 125 a 134 reais o quilo da casterita. Está nessa média aí, mais ou menos, com pesquisa recente. Olha aí, ó. A casterita aí. O crescente rendimento das jazidas de casterita em Rondônia fez com que o Brasil passasse de importador a exportador de estânio. Então, o Brasil parou de comprar o estânio. Eu chamo a atenção de vocês a essa imagem. Essa imagem. Amazônia em transe. O choque do garimpo. Essa imagem é de uma revista que ela traz os males e os benefícios da casterita. Os males e os benefícios da casterita. Eu digo a vocês, alunos, nós precisamos da natureza. A natureza nos dá riqueza, ela nos dá mineral, ela nos dá vegetal, ela nos dá animal. A natureza, ela tem tudo para a nossa sobrevivência e o nosso bem-estar. Porque nós precisamos de tecnologia e tudo. O nióbio, a casterita são muito utilizadas. A casterita, ela vale hoje muito mais do que o nióbio, que é tão cobiçado também. Mas, de que forma nós estamos tratando a natureza? De que forma nós tratamos a Amazônia? Nós temos que tomar atitudes e decisões que façam com que a extração do que nós extraímos da natureza seja sustentável. E de que forma nós estamos sendo sustentáveis? Queimadas, desmatamento, poluição dos rios, crateras que nós estamos abrindo no meio da floresta. Será que isso ajuda na preservação? Mas vamos extrair com consciência. O Brasil é rico em mineral, vegetal e animal. Ele só precisa se enriquecer com consciência ambiental. Até a próxima aula.